Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou André Siqueira e nesta terça-feira bora falar sobre um jogador que está na mira do Santos e que pode, veja bem, pode, eu não estou dizendo que chegará, pode chegar à Vila Belmiro nessa janela de transferência ou na próxima. Lembrando que existe uma janela de exceção que foi aberta ontem, segunda-feira, e que se encerra no próximo dia 11 de junho, mas depois, no começo de julho até meados de agosto, fica aberta a super janela de transferências, que é uma forte janela do mercado europeu, que é quando os clubes se movimentam para montar as suas equipes para a temporada que começa por volta ali de agosto, setembro. E o Santos está atrás de um atacante espanhol, jogador de velocidade, que joga pelos lados do campo e que tem feito muitos gols. Trata-se de Javi Puado, de 27 anos, atualmente no Espanyol, da Espanha, e que está em fim de contrato. Quero te atualizar com as informações a respeito do interesse do Santos neste jogador a partir de agora. Dedo no like, se inscreva e ative o sininho, rumo aos 15 mil inscritos. Ontem éramos 10, agora já estamos na porta dos 11 mil e o céu é o limite, conto com seu apoio. Por isso, além de se inscrever, não esqueça do like, o popular joinha, comente, compartilhe, dedo no hype e se você gosta do meu trabalho e pode apoiar para além dos mecanismos gratuitos, clique no botão Seja Membro a partir de R$ 2,99 por mês, torne-se membro. Mande o seu WhatsApp para o e-mail do canal ou canalfilhodepeixe@gmail.com e eu vou te colocar no grupo de WhatsApp dos membros, tá bom? Que tá sempre pegando fogo, a gente discute o dia inteiro. E vocês perceberam que hoje o cenário tá diferente, mudei um pouco ali, coloquei a camisa nova azul do Neymar, vai que a gente consegue influenciar com a força do pensamento a renovação do Neymar, tá bom? Gente, vamos lá. Adivinha quem eu vou citar nessa manhã de terça-feira? Adivinha, uma chance só para vocês acertarem. É claro que estou falando dele, o inigualável e o grande Lucas Mussetti do UOL. Deixa eu ver aqui, acho que ficou grande demais, né? Acho que assim tá bom para vocês. Santos procura jogadores livres no mercado e tem atacante espanhol no radar. Publicado às 8h27 de hoje, terça-feira, 3 de junho. O Santos procura jogadores livres no mercado e tem o atacante espanhol Javi Puado no radar. Javi Puado, do Espanyol, é uma das opções do Santos no mercado da bola. A negociação é considerada difícil. Tudo no Santos é difícil, né? Puado tem contrato até o dia 30 de junho, mais 25, 26 dias. Ele tem proposta de renovação do Espanyol, onde está vinculado há 14 anos, ou seja, desde os 13 anos de idade, além do interesse do Getafe e de outros clubes de países europeus. O Espanyol está na pauta do Peixe há algumas semanas e agora será analisado por Alexandre Matos. O novo chefe do departamento de futebol ainda não foi anunciado, mas já começou a trabalhar nos bastidores. O Cruzeiro oficializou ontem, segunda-feira, a saída do Matos. Eu estou gravando esse vídeo 9 horas e 47 minutos desta terça-feira. Neste momento, o Santos ainda não anunciou o Alexandre Matos, quero deixar isso claro para você, tá bom? Pode ser que ele seja anunciado, aí a gente talvez traga um vídeo aqui para o canal, mas perceba como ele já está mexendo os pauzinhos. Aos 27 anos, Javi Puado é um atacante de velocidade que joga preferencialmente pela ponta esquerda, mas também no lado direito. Ele foi titular 35 vezes no Campeonato Espanhol desta temporada e marcou 12 gols, além de 4 assistências. Puado é um dos nomes em fim de contrato que o Santos estuda. O volante William Arão, ex-Panathinaikos, também se encaixa nesse perfil. Sobre o Arão, falamos ontem. Se você não viu, vou deixar ao final do vídeo, aqui na parte de cima da tela. Com poucos recursos financeiros, o Peixe busca atletas livres, empréstimos, trocas ou compras com pagamento parcelado. O Santos quer zagueiro, lateral direito, volante e atacante. Bom, essa é a informação sobre o nosso grande Christian Javi Puado, não sei por que eu falei Christian. E aí, vamos destrinchar, como diria o outro, mais informações sobre este atacante espanhol. Vamos então ao glorioso SofaScore, que eu gosto bastante, tá? Então vamos lá, estamos aqui no SofaScore, vejam, La Liga, tá? Eu espero que esteja dando para vocês verem aí, La Liga, temporada 24-25, esta que acabou agora, aqui está as partidas dele, mapa de calor, vocês percebam,
uma concentração maior do lado esquerdo do campo, mas tem também uma certa existência, não é o termo melhor, mas uma certa atuação, uma quantidade razoável de atuações pelo lado direito do campo, né? Ou pelo menos movimentações ao longo dos jogos. Aqui confirma a informação do Musetti, 35 jogos, todos eles como titular, então trata-se de um titular absoluto, 85 minutos por partida em média, ou seja, um jogador que é titular e fica bastante tempo no campo, 12 gols, tá? 12 gols, também perdeu outras 12 grandes chances, então poderia ter feito muito mais gols, tá bom? Aqui nós temos 2 gols de cabeça, 2 gols com a perna esquerda, 8 gols com a perna direita, 1 gol e um pênalti sofrido. Um pênalti sofrido. Dá 8 com 2, 10, com 2 dá 12, ainda sofreu um pênalti. 4 assistências e criou outras grandes 5 chances para jogar. E aí, mais embaixo aqui, ó, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Cadê? Eu tinha visto aqui, eu acho que eu perdi, mas a gente vai procurar aqui. Eu tinha visto aqui a parte da carreira do jogador. Aqui, achei. Aqui, ó. Vou até dar um zoom maior para facilitar para todos vocês verem. Opa, fiz bobagem. Desculpa aí, galera. Ao vivo é assim mesmo. Ó, temporada 24-25, ó, vocês estão vendo aqui, eu estou selecionando agora, são esses números. São 35 jogos, 2.987 minutos em campo, 12 gols, 4 assistências. Temporada 23-24, tá? Em que o Espanhol estava na Série B, estava na La Liga 2, a segunda divisão. E aí, somando aqui Copa do Rei e a La Liga 2, são 40 jogos, com 17 gols e 2 assistências. O cara jogou 40 jogos e contribuiu com quase 20 gols, sendo assistências e gol. Dá quase meia participação para gol por jogo. Isso é um ótimo número. Querem um título de comparação? O Neymar jogou 12 jogos com a camisa do Santos. Falamos isso no vídeo de ontem. 3 gols e 3 assistências. Dá 6 participações para gol em 12 jogos. Dá exatamente meio. E o rapaz aqui tem quase 20 participações em gol em 40 jogos. Então, só para vocês terem um parâmetro, tá? Isso 23-24. Mas também, na temporada 22-23, são 41 jogos, 9 gols e 2 assistências. O número de gols cai um pouquinho, mas ainda assim, 9 gols. Temporada 21-22, 5 gols e 1 assistência, aqui pela primeira divisão. E na temporada 20-21, de novo pela segunda divisão. Percebam como o Espanhol é um clube que oscila primeira e segunda divisão. Foram 38 jogos, sendo 37 pela segunda divisão. É um campeonato também de 38 rodadas e ele jogou 37. Um jogo pela Copa do Rei, imagino que o Espanhol foi eliminado. Foram 12 gols e 8 assistências. Então aqui nós estamos falando de 20 participações para gol em 38 jogos. Aí a média passa de meio. Então é um cara que está sempre participando, principalmente com gols. E aí, gente, eu queria destacar o seguinte, sobretudo, ou seja, se vocês perceberam, está claro aí para todos vocês, que é um jogador que tem um número considerável de gols. Dá algumas assistências, mas é um artilheiro. É um jogador artilheiro. Não é ali nível Harry Kane, Mbappé, mas senão esses caras não têm nenhuma possibilidade deles serem cogitados no Santos. Mas o que eu queria destacar para vocês é o seguinte. Eu estou pegando aqui a classificação do glorioso Campeonato Espanhol. E o Espanhol terminou na 14ª colocação, com 42 pontos em 38 jogos. 11 vitórias, 9 empates e 18 derrotas. Marcou 40 gols e sofreu 51. Saldo negativo de menos 11. Este time, que está longe de ser uma potência do futebol espanhol, vocês acabaram de ver que é um time que ora está na primeira divisão, ora está na segunda divisão, ou seja, é um time frágil, é um time que toma muito mais gols do que faz, ainda assim, num contexto absolutamente adverso, num campeonato que tem ali Real, Barça, Atlético de Madrid, Sevilha, Valência, Celta de Vigo, deixa eu ver quem mais aqui, Betis, que terminou na 6ª colocação, Atlético de Bilbao, todos times muito maiores, o Ravi Puado meteu 12 gols. Ou seja, é um cara que entrega gols numa liga relativamente forte, num contexto adverso.
porque o Espanhol é franco atirador no campeonato. Então, esse número me chamou a atenção. Não apenas o número, mas o contexto. A gente tem que aplicar o número no contexto. Então, eu gostei. Mas a reportagem do Musetti diz que a negociação é difícil. Claro que é. O cara fez uma boa temporada no Campeonato Espanhol. Tem proposta do Getafe, que terminou aqui, deixa eu ver, na 13ª colocação, uma posição acima do Espanhol. O Musetti não cita, mas existe proposta de outros clubes, de outros países, não sabemos quais, de uma liga, talvez Inglaterra, Itália, Alemanha, não sabemos, mas o Santos está de olho porque sabe que o contrato dele está acabando. E vocês sabem que muitas das vezes eu critico as trapalhadas da gestão do Santos, mas é isso aí, criatividade. Nas conversas que eu tenho com os membros do canal, com meu pai, com amigos em geral, eu sempre falo, bom, a janela de transferências está para ser aberta. Será que o Santos tem uma lista de jogadores em contrato acabando que demandaria um investimento relativamente baixo? Será que o Santos sabe aqui no Brasil, por exemplo, quais jogadores de quais clubes não completaram 7 jogos? Porque a gente sempre duvida da capacidade da galera que está lá no Santos. E quando nós vemos essas primeiras movimentações, o William Arão sem contrato, o Ravi Puado também sem contrato, eu não posso vir aqui e criticar. Eu estaria sendo oportunista. Ah, André, mas é cortina de fumaça porque o time está lascado na zona de rebaixamento, não ganha de ninguém, e agora os caras estão falando de artilheiro espanhol que joga em clube da Europa. Pode ser, gente? Claro que pode, mas eu vou defender aqui a minha classe. Eu sempre cito o Lucas Musetti, é um jornalista sério. Se ele trouxe essa informação, eu tenho absoluta convicção, não tenho procuração para defender ninguém, que é um jornalista sério e que não vai ser utilizado por fonte, por dirigente, para lacrar. Ele não precisa disso. O cara cobre o Santos, se eu não me engano, há 10, 12 anos. Sabe, não começou ontem. É um cara que tem reputação, é um cara que é sério e que é referência na cobertura do Santos. Se vai dar certo ou não, eu não sei. O que eu tenho a dizer é o seguinte, Alexandre Matos, trabalhe. Faça acontecer. Se isso acontecer, já começa marcando um golaço. Um cara que aparentemente tem nível superior a quase todos os jogadores do Santos, não por acaso está há muitos anos na Europa, não demandaria tanto investimento assim. É claro que para trazer um cara desse, que está acostumado em ganhar em euro, o Santos vai ter que meter um salário bom, uma luva, né, uma bonificação pela assinatura do contrato, mas é melhor do que ter que pagar 10, 12, 15, 20 milhões de euros só para contratar o cara, além do custo mensal com os salários. Então, é bom. E que o Alexandre Matos, que o Santos use as armas que tem. Quais armas tem? Bom, o Espanhol, time de meio de tabela. O Santos hoje está na zona de rebaixamento. A história dos dois clubes, com todo respeito à torcida do Espanhol, nem se compara. O Santos é conhecido mundialmente. E tem que usar supostamente o fator Neymar, se é que ele vai ficar. Eu acho que esse é o único atrativo, além de uma sedução que passe pelo campo financeiro. Tá bom? Mas a negociação é difícil, mas como dizem por aí, o não a gente já tem. A gente vai atrás é da humilhação. Tá bom, gente? Vídeo desse horário do almoço, para vocês que já estão começando a ficar familiarizados com esse tipo de conteúdo. Espero que você goste. Gostou do nome de Ravi Puado? Acha que ele pode vir? Comente, compartilhe, dedo no like, se inscreva se for novo por aqui, rumo aos 15 mil inscritos, porque aqui no canal Filho de Peixe, o torcedor santista tem vez e voz. Nos vemos a qualquer momento, mas por enquanto é só. Um abraço, boa terça-feira e tchau.